Então, como nós falávamos, vamos conversar hoje sobre o impacto do uso crônico do alendronato no tecido gengival, sobre o tecido gengival, esse estudo que a gente conseguiu fazer em humanos, graças à universidade, graças à minha querida orientadora, professora Gabriela Gil. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês justamente sobre essa medicação, já que dentro desse universo da odontologia em que nós vivemos hoje, nesse espaço em que nós nos encontramos, de uma população que tem envelhecido cada vez mais, e por causa dessa longevidade, tem tido novos problemas, novos desafios que nós temos que enfrentar. Entre eles, o uso de diversas medicações que vêm corrigir justamente o problema do envelhecimento, alguns problemas e falhas do envelhecimento. Entre essas medicações, nós encontramos o alendronato, que é um bisfosfonato, que nós vamos conversar mais um pouco daqui a pouco sobre isso, mas que nós temos visto uma repercussão do seu uso clínico, tanto na ginecologia quanto na reumatologia, com repercussão sobre a boca, levando a complicações, e a mais temida delas, a osteonecrose. Mas o fato é que é uma medicação que na medicina tem sido usado há alguns anos já com um grande entusiasmo. Porque a gente pôde retirar da jogada o uso de androgênicos na terapia de reposição hormonal e de mitigação do problema da osteoporose e das fraturas que acontecem por conta da osteoporose e das lesões, não só que levam à morte, como, por exemplo, 60% dos pacientes que sofrem uma fratura de fêmur, num prazo de 12 meses, tem uma chance grande de vir a óbito. E aqueles que não vêm a óbito, eles vão desenvolver uma dependência de parentes, vão desenvolver uma dependência de cuidadores, porque não conseguem se movimentar de forma adequada, porque não conseguem trabalhar de forma adequada, perdendo dessa forma independência. Independência essa que hoje, numa idade perto dos 65, 70 anos, nós ainda consideramos produtiva, já que essa geração tem passado dos 80, 90 anos com grande tranquilidade, né? No Brasil, nós começamos ano passado com 500 mil acima dos 90 anos e 3 milhões acima dos 80 anos. Quer dizer, uma população que tem envelhecido com qualidade, tendo trabalho, e quando a gente consegue preservar, então, a qualidade de vida e a diminuição da mortalidade desse público, nós ganhamos muito. Só que vem essa medicação que, por um lado, é salvadora e, por outro lado, gera um transtorno, já que na odontologia existe a possibilidade de desenvolvimento da osteonecrose. Então, o que nós vamos conversar um pouco aqui é explicar um pouquinho o que é esse bisfosfonato, explicar um pouquinho o que é essa tão temida osteonecrose e depois encaixar tudo isso nesse estudo que nós fizemos em humanos que estavam utilizando o uso do alendronato, tá bom? Então, querendo mostrar aqui para vocês, como a gente conversou, sobre a osteonecrose dos maxilares, e no caso, é a osteonecrose associada a medicamentos, já que a osteonecrose ela pode acontecer por diversos motivos. Mas é uma complicação rara, graças a Deus, que acontece em uma média de 1 para 100 mil pacientes que fazem uso de bisfosfonato a cada ano. Então, a cada ano, de 100 mil pacientes que fazem uso de bisfosfonato vão desenvolver a osteonecrose. O problema vem agora na odontologia, em que cada vez mais esses pacientes que vivem mais, eles começam a ter problemas e deficiências da mastigação, ausência de elementos dentários que exigem a realização, muitas vezes, de reconstrução de áreas ósseas através de enxertos, como também a fixação de implantes dentários para a utilização de próteses implantos cortadas. Né? Agora, o que acontece é que falta ainda um entendimento claro dos mecanismos de instalação da osteonecrose induzida por medicamentos. E eu computo isso muito pelo foco dos estudos que têm sido dados até hoje. O foco tem sido justamente no tecido ósseo. E é nosso entendimento
que isso é um pouco mais complexo e envolve, inclusive, uma participação aí da mucosa, que é justamente sobre isso que nós vamos conversar, né? Então, o nosso objetivo ao iniciar esse estudo era obter uma melhor compreensão da fisiopatologia da osteonecrose associada a medicamentos, não olhando apenas para o tecido ósseo, para entender melhor do ponto de vista, né, de complexidade, da interação que existe entre esse medicamento, o tecido ósseo e também os tecidos adjacentes ali ao dente, o periodonto e assim por diante, e como a sua interferência na reparação, no processo de reparação tecidual e também na resposta imune, né, para a gente poder manipular com mais segurança o uso do bisfosfonatos nesses pacientes, ou pelo menos manipular com mais segurança os pacientes que fazem uso de bisfosfonatos. Tudo bem? Então, dito isso, vamos entender o que é um bisfosfonato, né? O bisfosfonato, ele é uma medicação que altera o metabolismo ósseo, né? Porque o que acontece ao longo do tempo é que o osso, que é uma estrutura não só que forma o arcabouço do nosso corpo, que serve de estrutura para todo o nosso organismo e também como apoio para o aparelho locomotor, mas ele tem uma importante função, que é o depósito de cálcio. O cálcio, esse íon que é tão importante em várias reações intracelulares no nosso corpo. Então, ele serve como depósito de cálcio da nossa ingesta, e cada vez que o nosso corpo precisa, ele vai lá e retira um pouco desse cálcio e pega o cálcio dessa ingesta e deposita esse cálcio no osso, de tal forma que nós temos um turnover ósseo, né, que é contínuo, mas que pode ser positivo nos momentos em que há um depósito maior do que uma retirada. E ele pode ser negativo no momento em que nós temos uma retirada maior do que o depósito. E isto leva, ao longo do tempo, a um aumento da porosidade óssea e, portanto, uma fragilização e possibilidade de fraturas, né? Então, essas medicações, elas interferem nesse turnover ósseo. Outra vantagem é que eles aumentam a massa óssea, não de forma significativa. A coisa mais importante que eles fazem mesmo é estagnar esse turnover ósseo, de tal forma que não haja uma perda de massa óssea. Mas eles permitem, sim, por alguns mecanismos, uma reposição maior desse osso, já que ele inibe justamente a reabsorção desse cálcio, né? E, por consequência disso, eles diminuem os riscos de fratura. E esses riscos de fratura, principalmente as fraturas subtrocantéricas de fêmur, que tem uma repercussão importante em sobrevivência, em sobrevida dos pacientes, né? Porque levam um tempo de paciente acamado muito grande, porque são cirurgias de grande porte, a reparação, porque permitem embolia gordurosa, né, que levam a tromboembolismo pulmonar e outras complicações que advêm do paciente acamado. Então, quando você consegue diminuir os riscos de fraturas, você justamente aumenta a taxa de sobrevivência desses pacientes e aumenta, portanto, também a taxa de independência desses pacientes. Agora, os bisfosfonatos, eles são indicados em diversas patologias. Essas medicações, elas podem ser usadas não apenas na osteoporose. Veja, inicialmente ela foi utilizada e desenvolvida para que nós pudéssemos retirar o uso de androgênios na terapia de reposição ali óssea em pacientes com osteoporose na menopausa, já que mulheres em período de pós-menopausa, com a perda do estrógeno, eles vão desenvolver justamente uma perda da proteção de formação óssea, desse turnover ósseo, uma diminuição do estímulo de fixação desse osso e aumento justamente da absorção de osso. Agora, quando se começou a usar essa medicação, nós percebemos, então, que nós poderíamos usar em outras patologias. A osteoporose foi a porta de entrada, mas a gente consegue usar isso, por exemplo, na doença de Paget. A doença de Paget é uma doença deformante
onde há um aumento justamente desse turnover, né, de forma positiva, em que há um depósito intenso de cálcio nos ossos, e isso faz uma deformação óssea, acaba fazendo uma deformação dolorosa, articular, óssea, e expondo inclusive a fraturas esse paciente. Então, é uma outra indicação que nós podemos controlar ali. Outro uso interessante é no controle de metástases ósseas, já que essa medicação ela inibe a reabsorção, ela inibe o metabolismo ósseo, ela impede, então, ela facilita, ela corrobora ali com o controle de metástases ósseas ao impedir justamente esse metabolismo ósseo e essa destruição do osso. Outra coisa que acontece quando nós temos metástases ósseas é que por essa destruição de tecidos ósseos intensa, acaba liberando uma quantidade muito grande do íon cálcio no plasma. E isso leva a diversas repercussões e alterações metabólicas e fisiológicas, levando a outras consequências. Então, nesses pacientes que têm alterações também, justamente pela metástase óssea, de liberação e hipercalcemia maligna, o uso dessa medicação encontra bastante espaço. Existem ainda outras aplicações que nós conseguimos utilizar, existem mais ou menos 9 utilizações já documentadas, até como anti-inflamatório e como coadjuvante em tratamento de dor fantasma em pacientes com dor crônica. Então, é uma medicação que nós ainda estamos aprendendo a ver todas as suas possibilidades, e é isso que gera um pouco de conflito, e até por isso que eu vim parar aqui na odontologia, né? Por que os médicos prescrevem, né? Porque realmente é uma droga muito interessante, mas por que dá tanta complicação na boca? E isso nós vamos discutir daqui a pouquinho, né? Entendendo ainda sobre a ação dos bisfosfonatos, é interessante lembrar, então, que ele tem uma ação inibitória sobre os osteoclastos, ou uma ação inibitória sobre a reabsorção de cálcio ali depositado nesse osso, né? E ele também tem uma alta afinidade à hidroxiapatita, ou seja, uma vez que nós injetamos essa medicação endovenosa ou absorvemos ela de forma parenteral, assim que ela cai na circulação sanguínea, no nosso plasma, ela é rapidamente absorvida e fixada em osso, e também é rapidamente metabolizada no plasma, de tal forma que não fica ali nenhuma medicação, não tem um efeito residual sistêmico significativo, né? Como que isso acontece? De forma simplificada, nós temos que lembrar que o osteoclasto vai ter o papel de reabsorção do osso, então. Então, ele vai se aproximar ali da borda óssea, formar aquela borda selada em escova, liberar, então, seus pseudópodos, e ali começa a fazer a digestão deste osso, né? E ali ele reabsorve e libera esse cálcio ao digerir ali a hidroxiapatita. O que acontece é que quando o bisfosfonato, que tem alta afinidade à hidroxiapatita, está ligada a este osso, ela então, no processo de endocitose, de fagocitose ali, né, há então a metabolização desse hidróxido de cálcio ligado ao bisfosfonato e com liberação de substratos desse metabolismo no meio citoplasmático do osteoclasto. E ali dentro, então, ela vai exercer o seu efeito biológico, impedindo a ação do osteoclasto. E ao impedir lá dentro a ação do osteoclasto, ela acaba por inibir a reabsorção do osso. É assim que acontece o processo. Então, por que isso acontece? Nós precisamos entender como que é essa molécula, então. O bisfosfonato, ele é um análogo, né? Ele é um análogo do pirofosfato, né? O pirofosfato, ele é duas moléculas aqui de fosfato ligados por um oxigênio. E isto é uma molécula fácil de quebrar. Quando nós vamos lá e substituímos
o oxigênio pelo carbono, então essa molécula ela se torna difícil de quebrar, né? E ao ficar difícil de quebrar, então ela vai desenvolver as suas ações dentro do citoplasma, já que o produto resultante da degradação do bisfosfonato, ele é um análogo da molécula de ATP. E este é um dos mecanismos que vai impedir a ação ali, vai realizar o seu efeito biológico, já que ele impede a utilização da energia pela célula. E essa célula, então, sem substrato energético, travada na reação química, porque ela não consegue clivar essa molécula, acaba vindo a apoptose. A outra coisa que acontece é que esta molécula, ela participa de diversas reações intracelulares, como nós vamos ver adiante. Interessante ainda sobre esta molécula, que nós temos, nós classificamos essas moléculas conforme o seu radical. Uma vez substituído a molécula de oxigênio, aqui o átomo de oxigênio pelo átomo de carbono, então é possível a ligação de mais dois radicais. Ele sempre vai ter um radical hidroxila e um outro radical, que pode ser um hidroxila ou pode ser um radical hidrogenado, né? E isso vai ter interferência, então, sobre o efeito clínico dessa substância. Aqui a gente pode ver, então, a configuração tridimensional dessa molécula, onde nós temos na parte superior o grupo fosfato, aqui na parte inferior outro grupo fosfato, ligados pelo átomo de carbono, o radical 1, que é o radical hidroxila, e o radical 2, que no caso aqui da molécula de alendronato, ela é uma molécula nitrogenada, então ela possui nitrogênio, né? Por que que isso é importante, né? Porque todas as moléculas que são nitrogenadas, elas terão uma potência farmacológica maior, elas terão um efeito biológico maior, mais duradouro, e também terão efeitos colaterais mais importantes. Então, é interessante, inclusive, do ponto de vista clínico, ao manejar pacientes que são usuários de bisfosfonatos, entender qual bisfosfonato ele está usando, porque eu sei que, por exemplo, se ele está usando um etidronato, ele terá efeitos colaterais menores e menor repercussão clínica sobre meu procedimento do que uma molécula se o paciente estiver fazendo uso de alendronato. O alendronato é o mais prescrito, o mais utilizado, é o mais fácil a sua prescrição e com menor efeito colateral também, né? Então, aqui existem algumas opções dessa molécula na apresentação dela do ponto de vista biológico. Algumas delas são de administração endovenosas e algumas são de administração via oral, sendo que os de mais importante para a nossa clínica diária é o ácido zoledrônico, o zoledronato, né, que é endovenoso e é nitrogenado, e o alendronato, que é via oral e também é nitrogenado. Ainda sobre a ação dos bisfosfonatos, é interessante também observar outra coisa que acontece por efeito dessa medicação. Toda vez que nós temos um trauma, por qualquer motivo, eles servem de estímulo para o endotélio, assim como uma situação de hipóxia. Uma vez que haja trauma ou hipóxia, o endotélio é estimulado a produzir, né, o VEGF, que vai liberar, então, vai favorecer a proliferação de células endoteliais, e não só a sua proliferação, mas também a sua migração, permitindo a neoangiogênese e aí, então, a revascularização daquele tecido em sofrimento por hipóxia ou daquele tecido que foi traumatizado. O bisfosfonato, ele leva à inibição da produção do VEGF, né, fator de crescimento endotelial vascular. Então, uma vez inibido a produção desse fator de crescimento endotelial vascular, ele vai inibir, portanto, a proliferação de células e a migração de células endoteliais.
Quando a gente olha agora para dentro da circuitaria da célula, para dentro do que acontece na célula, nós vemos que há uma interferência do bisfosfonato sobre justamente a cadeia aqui do mevalonato, da síntese do colesterol. Lembrando que é documentado que as estatinas, que são medicações que diminuem, que controlam o colesterol, que diminuem a produção do colesterol, eles favorecem o crescimento ósseo. Nós ainda não entendemos muito bem esse mecanismo, mas sabemos que essa cadeia do mevalonato, né, da síntese do colesterol, tem um papel importante na produção óssea. E sabemos também que o bisfosfonato, ele interfere justamente a cadeia do mevalonato, da síntese do colesterol, impedindo também a ação da farnesil-pirofosfato sintetase e da geranil-geranil-pirofosfato sintetase. Essas duas enzimas são responsáveis pela prenilação pequenas de TPases. A prenilação, que é a fixação, né, de um complexo hidrófobo em uma proteína, que vai permitir que ela fique lá na membrana como receptor. E ao fazer isso, ela interfere, então, na prenilação da GTPase e RAS, né? E faz com que, dentro da célula, não haja uma proliferação celular adequada, não haja um crescimento celular adequado, nem uma diferenciação celular. Isso vai ser importante para a gente, por exemplo, quando a gente olha para o osteoclasto, né, e o seu desenvolvimento em uma célula multinucleada. A outra coisa que é interessante também a gente olhar para esse quadrinho é que uma vez que há o bloqueio aqui da síntese do colesterol pela cadeia do mevalonato, o acúmulo intracelular como subproduto desse bloqueio do isopentenil de fosfato, né, que é uma substância que, uma vez liberada pela célula, ela ativa linfócitos. E talvez seja esse o mecanismo que explique a reação influenza-like depois que o paciente toma zolendronato endovenoso, por exemplo. É interessante também a gente olhar esse quadro e tentar vislumbrar a complexidade das interações entre as diversas substâncias e o metabolismo ósseo. Aqui nós podemos ver que dessa coluna do TNF-alfa, L1 e L6 até a vitamina D, né? Esse conjunto de substâncias age sobre o osteoblasto de forma a estimular a produção do RANKL, ou do ligante do receptor, né? Aqui no osteoblasto, né? Enquanto que o estrógeno, a calcitonina, o TGF-beta, eles são estimuladores de inibição, ou eles são inibidores da produção de RANKL pelo osteoblasto. Olha só que interessante o estrógeno aqui. E ele também, o estrógeno, tem uma ação direta sobre o osteoclasto, inibindo a ação do osteoclasto. Então, quando a gente usa o bisfosfonato para substituir estrógeno, é pensando justamente nessa ação, né, mas evitando os outros efeitos colaterais relacionados, como câncer, né? Por outro lado, nós podemos ver aqui que algumas substâncias, como o PTH, a vitamina D e o formador de colônia, estimulador de crescimento e formador de colônia de monócitos, estimulam o monócito a se transformar em pré-osteoclasto. Agora, quando nós olhamos para o bisfosfonato, nós temos o bisfosfonato agindo diretamente sobre o osteoblasto, mas também, né, não só sobre o osteoblasto, como também sobre o linfócitos T, CD4 e também sobre o fibroblasto. No osteoblasto, ele leva a um desbalanceamento da proporção entre a osteoprotegerina e o RANKL, de tal forma, né, que o RANKL, que é o ligante do receptor ativador para o fator kappa-beta, né, quando presente, ele estimula, então ele se liga ao receptor RANK,
estimulando o pré-osteoclasto a se diferenciar em osteoclasto. Já a osteoprotegerina, ela se liga também ao receptor do pré-osteoclasto, o RANK, sem, portanto, desencadear efeito clínico, sem desencadear um efeito biológico, né? Ele não se diferencia em osteoclasto e, além disso, ele compete pelo sítio, impedindo que o RANK-L se ligue ao mesmo receptor, né? Então, quando nós usamos o bisfosfonato, há um desequilíbrio nessa proporção em favor do OPG, da osteoprotegerina, e, consequentemente, inibindo a ação, a transformação, a ativação do osteoclasto, pré-osteoclasto, em osteoclasto. A mesma coisa também acontece aqui, tem a ação do bisfosfonato sobre o fibroblasto, que vai estimular, no caso, a ativação do pré-osteoclasto. E aqui a gente consegue ver algumas ações do bisfosfonato documentados. Então, os quadrinhos que estão vazios não são a ausência de efeito biológico, mas são a ausência de uma documentação em artigo científico. Então, o que nós temos aqui descrito, o que já está descrito em artigo. E a gente começa a ver que tem uma quantidade de estudos impressionantes sobre o efeito do bisfosfonato em osso, mas nós temos poucos artigos falando sobre o efeito do bisfosfonato em tecido, né? E, então, quando a gente olha aqui a ação da mucosa do bisfosfonato sobre mucosa gástrica, e por que eu estou falando do bisfosfonato sobre mucosa gástrica? É o tecido mais estudado, já que o efeito colateral mais importante do alendronato é justamente a sua ação sobre mucosa gástrica e a sua produção de úlceras e feridas. Nós tentamos, então, transformar e transpor esse raciocínio aqui para a gengiva. E a gente vê que em mucosa nós temos a diminuição justamente do fator endotelial, de crescimento endotelial, diminuição da angiogênese, aumento do tempo da cicatrização, diminuição da migração celular. E tudo isso vai ter um efeito importante na nossa reparação e cicatrização, né? Outro aqui que a gente vê do efeito do bisfosfonato sobre algumas células. Então, sobre o endotélio, que é o que a gente mais tem, sobre fibroblastos, e aqui eu quero ressaltar, né, fibroblastos, a gengiva, mas é sobre fibroblastos, sobre osteoblastos e linfócitos T. E da mesma forma, a gente vê que eles diminuem o fator de crescimento endotelial, também eles diminuem a migração celular, diminuem a proliferação celular, né? Então, a gente tem uma célula que é menos responsiva, que se multiplica menos e aumentando, então, os seus efeitos, como a gente vai discutir mais tarde. Por fim, uma vez que nós entendemos o que é esta molécula, vamos entender, então, o que é essa osteonecrose, então, temida. A osteonecrose é uma entidade já descrita há mais de 100 anos, né? Então, já era descrito que em extrações de dentes, né, em extrações dentárias, nós tínhamos já evolução para osteonecrose. Mas a partir de 2003, começaram a aparecer muitos relatos de osteonecrose. E estes relatos começaram, então, a ser relacionados ao uso de bisfosfonatos. Inicialmente, ao uso de bisfosfonatos. Posteriormente, a gente percebeu que há mais medicamentos também. Hoje, a gente sabe, então, que existem diversos medicamentos associados à osteonecrose, e a gente sabe que a frequência é maior da osteonecrose quando? Quando nós usamos bisfosfonatos que são nitrogenados, quando nós administramos esse bisfosfonato de forma endovenosa e quando nós utilizamos esse medicamento, né, quando nós tratamos pacientes que fazem uso por indicação de mieloma múltiplo, né? Então, qual é o quadro clínico? Como se apresenta a osteonecrose dos maxilares? Ela se apresenta com dor, parestesia, com supuração,
com exposição de osso necrótico, com ulceração local, com tumefação local e com infecção associada. Então, é esse o quadro clínico. E no paciente suspeito, é isso que a gente vai procurar. E quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são idade, então pacientes com maior idade, pacientes que são portadores de doença periodontal, pacientes com déficit imunológico, com doenças que levam a um déficit imunológico. E aqui estão inclusas neoplasias também, né? E pacientes que tenham feito radioterapia de cabeça e pescoço. Dito tudo isso, o que a gente quis fazer nesse estudo, então? O nosso estudo foi nosso objetivo foi avaliar o impacto do uso crônico do alendronato sobre o tecido gengival na fase pós-menopausa. Para isso, o que nós fizemos? Nós selecionamos, então, pacientes que tinham idade maior ou igual que 45 anos, que estavam em período pós-menopausa, e nós captamos esses pacientes na clínica de implantodontia da UNC, né? E nesses pacientes, aqueles que tinham necessidade de reabilitação oral e mandíbula. Esse é óbvio, não precisava dizer, mas esse experimento ele foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa. Bom, quais foram os nossos critérios de inclusão? Nós colocamos, claro, menopausadas tinham que ser do sexo feminino, né? Estar na fase de pós-menopausa, tinha que fazer uso do alendronato por pelo menos 12 meses, né? Apresentar a necessidade de reabilitação de implantes e mandíbula com disponibilidade óssea para inserção, sem necessidade de realização de enxerto, né? Não apresentar doença periodontal no momento da cirurgia e de instalação dos implantes, não apresentar nenhum tipo de doença sistêmica que pudesse influenciar na osteointegração, concordar com os termos do procedimento e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Quais foram os critérios de exclusão? Pacientes que tinham história de doenças debilitantes, crônicas, que pudessem interferir de alguma forma, obscurecer de alguma forma o nosso diagnóstico, né? Que apresentassem histórico de desordens osteometabólicas, com exclusão, é óbvio, da osteoporose e osteopenia, que é a indicação do uso uma das indicações dessa medicação, e que não interferissem com a reparação dos implantes, que não tivessem necessidades de enxerto ósseo e reconstrução óssea antes do procedimento, né? Áreas que receberam enxertos ósseos antes, presença de alvéolos frescos no sítio de colocação do implante, e pacientes que tivessem usado corticoides, né? 3 meses antes, até 3 meses antes, bem como tabagismo. Os pacientes foram excluídos. Nós separamos um grupo de 30 pacientes e separamos em 2 grupos. O grupo controle, que eram os pacientes no período pós-menopausa, que não estavam realizando nenhum tipo para manutenção da massa óssea. E um outro grupo, o grupo alendronato, pacientes que estavam no período pós-menopausa e que faziam uso contínuo de alendronato nesta dose de 70 miligramas semanal por pelo menos 1 ano antes do início da cirurgia. Como foram feitas as obtenções das amostras? O paciente tinha ao menos um implante em mandíbula e a reabertura foi feita 90 dias após a instalação do componente para a instalação do componente protético. Então, nós fizemos a anestesia local à distância para não interferir ali na irrigação, nem na qualidade desse tecido no corte. Usamos, então, um bisturi circular e a retirada deste tecido, né? Colocamos esse tecido em formol a 4%, lavamos por 12 horas e depois disso foi feito, então, a fixação de parafina, né? Posteriormente, foi feito a preparação dos cortes histológicos com secções de 5 micrômetros, né, com lâmina de vidro silanizado.
A diafanização foi feita com 3 incubações de 10 minutos cada em xilol a 10%, lavagens em etanol absoluto, e depois foi feita, então, a reidratação gradual, depois da retirada da parafina, né, a diafanização, a reidratação gradual de etanol, 90%, 70%, 50%, e, por fim, a água destilada. Por fim, nós fizemos a coloração inicial em hemoxicilina e eosina, e fizemos a análise descritiva, então, desse tecido gengival dos diferentes grupos que foram estudados. O que nós encontramos nesse grupo é que o nosso grupo tinha uma idade muito próxima, né? Sendo que as mulheres do nosso grupo controle tinham uma idade média de 56 anos, enquanto que o grupo alendronato tinha uma idade média de 60 anos. O tempo de menopausa muito próximo também, de 8 anos no grupo controle contra 10 anos no grupo alendronato. No grupo controle, elas não utilizavam medicação, enquanto que no grupo alendronato, a média era de 2,9 anos de uso, né? O número de implantes instalados no grupo controle foi de 38 e no grupo alendronato foi de 31. É claro que, como não era um dentista, tinha um médico no grupo, a taxa de sucesso foi de 100%. Brincadeira, professor. Ela vai me reprovar aqui. Não, então, os valores referentes, então, à nossa avaliação de densidade óssea, nós fizemos a densitometria óssea, né? Que DEXA é Dual Energy X-Ray Absorptiometry, né? Então, a densitometria óssea no grupo controle, a gente pode ver aqui que é bem próximo do normal, né? Então, eram pacientes que estavam dentro do normal, o que faz muito sentido os pacientes que estavam no grupo controle não terem osteoporose, já que elas não faziam uso da medicação. Já no grupo alendronato, nós tínhamos uma grande porcentagem de pacientes em osteoporose, né? E a outra porcentagem em osteopenia. Todas elas estavam com osteoporose ou osteopenia, sendo que a maior parte era osteoporose. Outra coisa interessante de ressaltar, e isso eu não consigo, a gente não consegue diferenciar, já que é tão pequena a idade, a diferença de idade, se isso tem alguma relação com a medicação ou não, né? Apesar dos valores de creatinina serem normais, né, para ambos os grupos, nós temos uma função renal um pouco menor no grupo alendronato. Já no grupo, quando nós observamos o cálcio sérico, nós podemos observar aqui uma diferença também dentro de intervalos de normalidade, mas a média no alendronato é uma média maior, uma oferta, uma disponibilidade de cálcio maior plasmático. Interessante observar isso também. E quando nós olhamos, então, os nossos cortes, nós tivemos uma surpresa. Nós podemos ver à nossa esquerda aqui o grupo controle contra o grupo alendronato, à nossa direita. E o que nós vemos é uma diferença na estrutura da camada basal, que vai ficar mais nítido em outras lâminas, né? Nós podemos ver também uma alteração na distribuição de fibras colágenas com a prevalência da porção afibrilar do tecido conjuntivo, bem como uma diminuição da espessura das fibras colágenas e também uma alteração na distribuição celular e na qualidade vascular desse tecido. Nós pudemos observar também que tinham áreas de descontinuidade, né, na mucosa, no epitélio mucoso, na porção estratificada, com porções de exposição e fragilidade para romper e também para invasão, né? Nós resolvemos, então, usar outras colorações para tentar evidenciar melhor este achado e usamos o tricrômico de Masson e neste corte é possível aqui no grupo controle observar a distribuição uniforme da camada basal aqui do epitélio estratificado em oposição ao que acontece no epitélio aqui no grupo alendronato, quer dizer, há uma alteração estrutural. Nós podemos observar também uma diferença de distribuição celular
e também uma diferença aqui na coloração das fibras colágenas, sendo que nós temos mais fibras colágenas aqui, uma trama mais rica no grupo controle. E aqui a alteração vascular, como nós podemos ver, grupo controle, e olha só o vaso no grupo alendronato. Também foi feita a coloração em Precocílios Redstein, em que nós podemos observar, mais uma vez, a distribuição aqui das fibras colágenas, né, e uma prevalência, então, da porção afibrilar, né, do tecido conjuntivo. Então, quando nós olhamos esses achados, o que nós encontramos? Nós encontramos que a osteonecrose, ela é um evento que exige uma soma de fatores. E essa soma de fatores está relacionada ao osso, ao biofilme e à mucosa. Ela não acontece única e exclusivamente no osso. Nós temos, sim, um osso que ele tem uma hipoperfusão, ele é menos vascularizado, em alguns casos acelular e adinâmico, né? Mas, de qualquer forma, na média, ele é um tecido hiposselular. E nós temos um tecido, um osso que tem um osteoclasto parcialmente inativado. Nós temos, por outro lado, um biofilme que ele é estimulado, ao contrário do que acontece em outras partes do corpo e com outras bactérias, na boca, nós temos a ação do bisfosfonato, levando ao aumento do biofilme, com um perfil mais agressivo, facilitando, inclusive, a adesão do Streptococcus mutans à hidroxiapatita. Então, nós temos um biofilme muito mais agressivo. Por outro lado, nós temos uma mucosa também, que há uma hipoperfusão, com uma fragilidade estrutural maior e com uma velocidade de reparação menor. O osso, a gente sabe que ele não vai conseguir se defender. Uma vez infectado, o mecanismo de reparação do organismo é reabsorver este osso. Agora, se esse osso ele está num ambiente em que eu tenho uma ferida operatória, que eu tenho uma mucosa, com um tecido hipoperfundido, que ele se prolifera mais lento e que também ele se espalha de forma mais lenta, ou seja, a reparação tecidual é menor, eu tenho uma exposição óssea por um tempo prolongado. Exposição óssea essa em um ambiente extremamente hostil, com biofilme que está aumentado em quantidade e pior em sua qualidade, que vai fazer, então, em um osso por mais tempo exposto e agora hipoperfundido, hiposselular, facilitar a minha infecção, uma osteomielite. E a resposta à osteomielite é a degradação ou a reabsorção desse osso para poder haver reparação. Como o meu osteoclasto está parcialmente inativado, eu tenho uma resposta de reabsorção pobre e desta forma eu tenho a osteonecrose consequente. Então, a osteonecrose ela é um conjunto desse tripé da qualidade de osso, biofilme e mucosa. Sendo assim, nós podemos concluir nesse estudo que dentro do que nós estudamos, sugere-se que o uso crônico do alendronato, ele interfere na organização das fibras colágenas presentes na derme, a fim de, além de prejudicar a integridade dérmica, o que poderia facilitar a invasão bacteriana frente ao acúmulo de biofilme, podendo servir de fator iniciador da osteonecrose dos maxilares em pacientes na fase pós-menopausa e que fazem uso crônico do alendronato. Professores, era isso.